Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite, nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet. Você pode nos assistir pelo site rtv.net.br ou então procurar a gente na live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria convidar você a não ser o meia boca, o mais ou menos, aquele que fez e ficou legalzinho, até que tá bom, dá pro gasto. Quantas vezes a gente ouve isso, né? A gente fala isso de determinada pessoa e às vezes o meia boca é a gente, né? Fez o trabalho mais ou menos, mas dá para passar, dá para tirar um 7. Lá no escritório fez aquele relatório. Ficou mais ou menos, mas afinal de contas, né, teve pouquinho tempo, foi muito corrido, então até que deu para entender. Queria convidar você a não ser essa pessoa, né? Essa pessoa mais ou menos, essa pessoa meia boca. O mundo já tem tanta gente pela metade. Por que a gente não faz as coisas com mais vontade, com mais excelência, seja em casa, seja no trabalho, na reunião do condomínio? Eu sei que a gente tem muitos compromissos, mas quando a gente faz uma coisa bem feita, dificilmente a gente vai precisar fazer de novo. E uma coisa feita meia boca, mais ou menos, provavelmente a gente vai ter que voltar lá atrás e dar uma arrumadinha, dar uma consertada, melhorar alguma coisa, porque até a gente se cobra, né? Olha e diz assim, poxa vida, podia ter feito melhor, né? Agora eu vou voltar lá e vou fazer. Então hoje eu queria convidar você a não ser o meia boca, a ser melhor naquilo que você faz, a ser excelente nas suas relações, nas suas atividades, no seu dia a dia. Vamos tentar ser melhor juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. No programa de hoje, a gente recebe aqui o Dr. Vinícius Ribeiro, ele que é da Comissão de Trânsito da OAB, já esteve aqui conosco uma vez por mês. O doutor vai estar aqui para a gente bater papo, trocar ideia, tirar dúvidas a respeito da legislação de trânsito. Doutor, prazer te receber aqui de novo, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço e agradeço muito mais em relação à parte do trânsito, porque são poucas pessoas, né, poucos meios de comunicação que realmente querem, né, trazer esse trânsito, trazer esse enfoque em relação à parte, né, importante, que é a conscientização, a educação para o trânsito. Então, eu agradeço novamente, agradeço o projeto, né, vai ser muito interessante a gente trazer essas informações para as pessoas, o que significa isso tudo isso que a gente está querendo mostrar a partir de agora. Até porque, doutor, essa conversa ela é muito importante e é uma conversa sem fim, na verdade, né? A gente tem muitas regras no Código de Trânsito Brasileiro, é bem grande, bem amplo, a gente tem muitas mudanças que aconteceram nos últimos anos, que ainda acontecem, a gente tem que estar sempre atento, né? Bem, na verdade, todas as pessoas estão no trânsito, de alguma forma, ou como pedestre, ou como motorista, né? Ou como caroneiro, enfim, banco traseiro, enfim. Então, todas as pessoas estão. Só que sempre o trânsito foi considerado o segundo plano. Né? A gente sempre prioriza algo a mais, prioriza o veículo, prioriza o carro, enfim, o motorista, e esquece das outras coisas que também estão envolvidas. Né? Até tem alguns projetos, inclusive na Comissão de Trânsito da OAB Santa Catarina, sobre Blumenau, que tem um projeto de recuar as faixas de segurança nas esquinas. Então está aquela briga, será que pode, será que não pode? Na verdade, nós temos uma legislação que diz o que pode e o que não pode. Então segue-se aquela legislação. Mas, claro, sempre lembrando que o mais fraco tem a sua prioridade. Então o pedestre, ele sempre tem que... As modificações, as mudanças devem ser feitas em relação ao mais fraco. E nesse caso é o pedestre. Então, no caso dessa faixa de segurança, interessante a conscientização em relação ao pedestre. E nós temos esse problema até um tempo atrás. Houve um projeto que queria punir o pedestre que ele não passasse pela faixa destinada a ele. Então, ficou naquela briga, né? O grande problema qual foi? Será que as faixas estão colocadas de maneira correta para que possa punir aquele pedestre? Então, esse projeto não deu certo, né? Ele foi arquivado justamente por isso, porque falta esse conhecimento técnico onde colocar uma faixa de pedestre, né? Qual o local que se coloca uma faixa de pedestre, né?
Pois é, e essa questão de pensar o trânsito para o pedestre, com o passar dos dias, a gente percebe as pessoas com um número maior de veículos, né? Uma família às vezes tem 2, 3 carros. Isso é estatística mesmo em Santa Catarina, é um número muito alto e ele só vem crescendo. E todo mundo quer um carro, né? Para ser mais prático, para ser mais tranquilo, porque eu vou daqui para lá, correria e tal. Só que parece que a gente pensa muito o trânsito para esse veículo, que não se pensa muito o trânsito para os ônibus, o transporte coletivo. Eu acho que a gente tinha um sistema maravilhoso aqui em Criciúma, isso há 20 anos atrás. A gente está com a mesma forma há 20 anos, né? E o pedestre também, às vezes ele é muito prejudicado. Porque a gente tirou esse ônibus, aconteceu isso em Criciúma. A gente tirou esse ônibus, ele não passa mais nessa rua porque fazia muita fila. O ônibus ocupava o lugar de não sei quantos carros, demorava muito. Agora a gente tirou essa parada aqui, tem um ponto de ônibus lá na frente só. E parece que não se pensa muito ainda com relação ao pedestre, né, doutor? Essa questão da mobilidade em relação aos ônibus, a gente tem percebido que o número de passageiros vem diminuindo gradativamente ao longo do tempo. Chega a se falar até que o transporte público ele chega a ser deficitário. Algumas linhas a gente sabe que ela é deficitária mesmo, porque não tem a quantidade de passageiros o suficiente para bancar aquele ônibus, aquele motorista que está ali, aquele cobrador que está fazendo esse tipo de trabalho. Então a gente percebe isso. Mas isso é por quê? Porque a facilidade de aquisição de um veículo hoje ela é muito, muito fácil, né? As pessoas também, a questão de motocicletas, né? A questão é impressionante a facilidade. Para termos uma ideia, em Santa Catarina nós temos quase 3 milhões de automóveis. Por quê? Justamente por quê? Porque a facilidade de adquirir esses veículos é muito fácil, de crédito é muito fácil. Então as pessoas, realmente, essa família que tem 3, 4 pessoas, tem 3, 4 carros, cada um tem o seu carro, porque tem o seu horário, às vezes são horários diferentes entre pai, mãe e filhos, então esse é o grande problema, né? Essa questão dessa mobilidade de não trazer uma coisa só. Ou seja, se tivesse um ônibus passando ali com qualidade, um transporte público com qualidade, essas 4 pessoas que teriam 4 carros, elas estariam em um veículo apenas. Isso é comprovado que nós vamos chegar num ponto que não vai ter mais como ter a mobilidade. Criciúma, se ela não passar por uma reformulação no seu trânsito, nós vamos ter problema em pouco tempo, aí 5, 10 anos a gente não vai conseguir mais circular. Porque em alguns pontos a gente já percebe isso, né? Até eu acho curioso, doutor, que a gente tem o anel de contorno viário, né? E ele está faltando ainda uma última etapa para, de fato, fechar esse anel. Só que quando a gente fala de uma estrada assim, a gente já pensa no quê? No desviar o tráfego pesado do centro da cidade, né? Eu consigo entender, quando eu estou ali, que é uma estrada para caminhões, para veículos de grande porte, mas eu uso porque não tem sinaleira, porque não tem tanta fila, mas aí todas as pessoas fazem dessa mesma forma. E a gente vê hoje, 6 horas da tarde, o anel de contorno viário lá na região do Quartel, por exemplo, é um terror. E a gente faz uma estrada nova e a estrada fica saturada. A Via Rápida tem muita movimentação. Esses dias teve um acidente ali, trancou a Via Rápida, foi um caos. Porque as estradas também não comportam. A gente tem uma estrada, às vezes, a cada 3 anos, uma estrada nova. E quantos carros por ano novos na cidade, né? A gente vem debatendo há muito tempo essa questão dessa quantidade de veículos e a quantidade de vias que estão sendo feitas. Não é a mesma proporção, né? Tipo, a Avenida Centenário, ela já não comporta mais. Por quê? E não tem para onde abrir mais. Como ela está, ela vai continuar, não tem o que fazer. Então, realmente, o que o poder público, no caso aqui, vamos colocar Criciúma, né? A questão ali do bairro São Luís, com a questão ali do binário. Aquilo ali vai ser muito interessante. E várias cidades estão fazendo isso. É uma forma de descongestionar o trânsito. O binário serve para isso, né? Porque uma via somente vai e outra, né? Em outro, pode ser 2, 3 quadras adiante, como vai ser o nosso aqui, e ela volta. Então, isso é o futuro. É uma questão paliativa, para que não tranque agora. Mas a gente sabe que mais para frente vai trancar, porque a quantidade de veículos continua sendo fabricada e continua sendo, as pessoas continuam comprando carros, né? Então é uma questão paliativa, mas ela vai ser resolvida, ela vai resolver o problema agora. Futuramente tem que pensar em outras coisas também. Mas o principal, a gente já sempre vem conversando, é a questão do transporte público com qualidade. Se ele tem qualidade, ele vai ser usado pelas pessoas.
E é algo que a gente, tem pouca gente, aí então a gente tira mais essa linha, né? Tem pouca gente, então o sistema fica mais caro. É algo bem difícil que tem que ser melhor pensado mesmo, né, doutor? Até aqui nós estamos passando por uma situação de licitação agora, aqui em Criciúma. Eu dei uma olhada bem, sim, superficial, até porque eu fui na audiência pública, e o valor é altíssimo, é muito alto, né? Então, eu até percebi ali como é que a empresa consegue bancar esse valor, né? Com essa questão das pessoas diminuírem a quantidade de uso, e que diminuiu a quantidade de usuário desses ônibus. Como eles conseguem bancar esse valor, né? Então, por isso que a gente percebe que algumas linhas, elas são totalmente deficitárias, elas não se pagam. Verdade. Doutor, falando um pouquinho da legislação com relação à embriaguez ao volante. A gente tem a lei seca, que não é tão nova assim, mas é relativamente nova. E a gente tem algumas coisas sendo construídas ainda por conta disso. Hoje, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, né? Uma pessoa que pegou o carro, bebeu num domingo, no churrasco, que saiu com os amigos para tomar cerveja, pegou o carro, essa pessoa, ela está dentro da lei, que tipo de punição que ela pode receber? Então, eu sempre digo a questão da embriaguez ao volante é uma questão muito de consciência daquele motorista que realmente ingeriu a bebida alcoólica e foi dirigir, né? Mas isso se dá justamente pela sensação de impunidade que existe. Até porque é o seguinte, ele só vai ser autuado, ele só vai ser penalizado se ele for abordado. Então, as pessoas, até eu coloquei isso num artigo que eu escrevi, que as pessoas contam com a sorte. Eu vou tentar a sorte. Se der certo, ok, tudo bem. Se der errado, aí eu vou ter que responder. Então, essa questão da embriaguez ao volante, ela se dá desde o momento que ele foi abordado numa blitz, que seja, né? E o policial verificou a possibilidade dele estar ou não embriagado. E aí existe o chamado etilômetro, o mais conhecido bafômetro, né? Que a gente mais conhece ali. E nesse momento, a pessoa, o motorista, ele pode até fazer a recusa, né, de utilizar o aparelho. Mas se ele realmente tem certeza que ele não ingeriu bebida alcoólica, a gente sempre diz para as pessoas, façam. Se tu tem certeza que não, façam. Mas e se o aparelho acusar que eu... Então, tem várias opções, tem recursos, podem fazer, pedir laudo do Inmetro, se aquele aparelho realmente estava ou não homologado pelo Inmetro, né? Então, existe essa possibilidade. Mas caso realmente seja aferida ali no momento, né, a possibilidade da embriaguez ao volante, ele se enquadra no artigo 165 do CTB, do Código de Trânsito, ou seja, dirigir sob a influência de álcool. Então, ele tem algumas penalidades. Claro, vai depender muito do grau de álcool que ele ingeriu, e o aparelho ele dá essa medição. Então, aquela questão de lei seca, tolerância zero, realmente isso é verdade. O que ela vai dar a tolerância, Carol, é justamente na questão do crime, porque também é crime de trânsito dirigir sob influência de álcool, igual está escrito no artigo 306. Por quê? Porque ao assoprar o bafômetro, né, ela vai dar uma marca. Se essa marca do bafômetro der igual ou acima de 0,34, ele já entra como crime de trânsito também. Existe uma tabela, né, a gente tem uma tabela de conversão que é na resolução 432, que fala justamente disso. Quanto der no bafômetro, que ele assoprou e deu ali, faça uma conversão, sempre diminui 4, por quê? Porque tem que dar o erro ali do aparelho, enfim, uma margem que sempre tem uma margem de erro, né? Então, essa margem de erro justamente vai dar no aparelho. Então, se der 0,30, já descontando a margem de erro ou mais, ele enquadra no crime de trânsito. E aí entra a questão, inquérito policial, detenção, ele vai ser detido, ele vai sair pagando uma fiança, ele vai responder... se o promotor oferecer a denúncia, ele vai responder de acordo com a Lei 9.099. Então, há uma suspensão do processo, ele não vai poder frequentar bares, enfim, outros lugares, ele não vai poder se ausentar da comarca sem avisar o juiz. É uma suspensão, é uma penalidade para ele, para que ele cumpra uma coisa mais simples, né? Não tão... tão severa. E claro, né, isso nós estamos falando na esfera judicial. Na esfera administrativa, ele vai ter problema também. Por quê? Porque ele pode ter o direito suspenso de dirigir. Eu falo sempre pode, porque ele tem o direito ao recurso. Né? Mas, na real, ele vai perder, né, doutor? Então, é muito raro, certo? A gente percebe que é muito raro as pessoas ganharem um recurso desse. Geralmente acaba ganhando numa possível prescrição.
né, que a gente sabe. Imagina, hoje o Detran, ele concentra, né, o último recurso é o CETRAN em Florianópolis. Então, concentra o estado inteiro num lugar só. Então, a possibilidade de haver uma prescrição em relação ao tempo de não julgar, ela é possível. Ela é bem possível. Mas o mais importante que eu vejo nisso, Carol, é o problema social que isso traz. Porque aquele motorista que é motorista de profissão, está na carteira de trabalho, ele vai ficar no mínimo 12 meses sem dirigir. E aí como é que ele faz para sustentar a família? Então, é o que eu sempre digo agora, voltando lá no início, né, da conscientização, de saber que eu dependo da minha CNH, o meu trabalho é com a CNH, porque tem pessoas que, vamos supor, eu sou advogado, eu preciso da minha carteira para trabalhar? Preciso. Mas se eu perder, eu tenho como vir trabalhar de outra forma? Sim, eu venho de ônibus, né? Venho a pé, enfim, de qualquer forma. Agora, eu sou motorista de caminhão, eu sou motorista de ônibus, eu preciso da carteira. E aí, no momento que eu faço uso do álcool, e claro, eu ser abordado, eu perco essa possibilidade. Isso causa um problema social na família, porque quem vai sustentar a família agora, se eu não tenho carteira, eu não posso dirigir. E é uma coisa assim, às vezes a pessoa, eu uso o carro e eu perdi a carteira e eu vou ficar burlando a lei e vou continuar dirigindo até cair de novo. Isso. Mas no caso de um empregado de carteira, né, que ele é um motorista profissional, a empresa não vai aceitar isso, né? Então isso tem gerado um outro problema também, que a empresa exige, né? Eu preciso que tu renove a tua habilitação. Ele vai dizer, mas eu estou suspenso o direito de dirigir. E aí que fica a questão, cabe justa causa numa demissão? Esse é o grande problema, porque a empresa precisa, um motorista de ônibus, né? Ele precisa, essa questão do exame toxicológico também, que acabou dando uma grande repercussão. Então, e agora? Eu preciso que tu renove, eu preciso que tu me traga a carteira renovada, porque tu é motorista de ônibus, tu tens que estar com a carteira em dia. E se ele não está? Se ele entregou a carteira para cumprir a suspensão de 12 meses, cabe justa causa ou não? Essa é uma discussão que está muito pesada mesmo. E tem dado, né, as pessoas têm entrado na justiça, enfim, para reaver emprego, mas como que tu vai reaver o emprego se tu não tem habilitação? Então, isso é um problema. Por isso que eu digo, né, essa questão, e voltando ao início, essa questão é muito social. As pessoas têm que ter essa consciência de que a punição ela é muito severa mesmo. Quando o senhor atende alguém, né, que eu bebi, dirigi, fui pego na blitz, me lasquei, a pessoa se arrepende, doutor, diz, poxa vida, por que eu fiz isso? Olha só, porque eu acho que a gente não tem muita noção, assim, né? A gente ouve aqui, ouve uma outra situação lá, uma conversa aqui, mas é algo realmente muito complexo, vai dar um problemão para aquela pessoa. Você ouve assim, por que eu fui fazer isso? Ou você ouve assim, mas essa lei é uma droga. Primeira coisa, sempre eles reclamam do policial que fez a abordagem ali, né, e autuou eles porque ele estava dirigindo embriagado. Mas naquele momento ali não, porque ele ainda não perdeu. Porque assim, como tem o direito à ampla defesa e o contraditório, ele vai recuperar a carteira mesmo ter estado naquele dia, ter sido abordado embriagado. Então ele vai continuar dirigindo. O problema vai começar, ou melhor, vai cair a ficha o dia que ele tem que entregar a carteira no Detran. Isso leva quanto tempo? Então, por isso que é a questão dos recursos, né, que a gente sempre fala para as pessoas, né, entre com o recurso, até porque pelo menos para um prazo, que é difícil de dizer, né, 1 ano, 2 anos, porque são 2 instâncias que é realizado o recurso, né. A primeira, a defesa da autuação, a segunda, a defesa para a Jari da cidade, né, que é a junta administrativa, claro, vai depender se for a infração numa rodovia federal, é DENIT, né? Se for rodovia estadual, é a DEINFRA. Então, dependendo da situação onde for abordado, vai o recurso para cada lugar. Mas no final, se for aqui no estado de Santa Catarina, vai para o CETRAN. Então, a gente tem mais ou menos é difícil de dizer um prazo, né? Mas esses dias eu estava vendo que já teve uma prescrição, né? Ou seja, o CETRAN demorou mais de 3 anos, na realidade demorou 3 anos e 2 meses para julgar um recurso e o advogado entrou com pedido de prescrição e ganhou. Então a pessoa não pagou a punição, não pagou o valor da multa, que é quase R$3.000, certo? E ele ficou livre. Por quê? Porque houve a prescrição em relação ao órgão de não ter julgado. Por quê? Porque é muito recurso. São muitas pessoas sendo abordadas. Até por sinal, a PRF vem
batendo metas, né? Modo de dizer, né? Claro que eles não estão fazendo isso toda semana. Semana né? passado foi uma operação Lei Seca em Blumenau por conta das festas de outubro. E eu ainda fiquei pensando, como é que levaram tudo isso para a delegacia, né? Porque se a pessoa caiu em crime de trânsito mais de 0,3 e era um número realmente muito alto, imagina o plantão da delegacia naquela noite, né? Porque vai todo mundo, Sim, né? Sim, porque se tu vai para a festa, a tendência é de tu beber, né? Então a quantidade às vezes também é grande. Então assim, a polícia ela vem quebrando recorde. Todo final de semana ela tá batendo a sua meta, né? Tá conseguindo, né? Abordar. Eu entendo, né? Que eu não vejo nada demais nessa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que seja, né? Eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, né? Cabe ao motorista... Porque a lei a gente sabe, né? A gente sabe que existe. Não dá para dizer assim, ó, eu desconheço. Não, até porque os meios de comunicação estão sempre batendo nessa tecla, ó, se beber não dirija. As propagandas que tem de bebidas também falam no final, se beber não dirija. Então, tá ali, as pessoas precisam se conscientizar e fazer. O grande problema disso, que eu vejo, é caso de acidentes, que pessoas inocentes vão pagar por um erro, né, por uma imprudência daquele motorista. Eu queria que tu explicasse para a gente assim, doutor, acima de 0,3 é crime de trânsito. Eu fiz o teste do bafômetro, deu 0,29. Eu vou fazer o quê? Qual vai ser a minha punição? E se eu não fui pega numa blitz, mas eu fui pega num acidente? Eu bebi, bati o carro. Qual é a diferença? Vamos lá, então. Se chegar ao ponto do 0,29, a gente conversou ali, né? O 0,30 seria já com a diferença ali, com a possibilidade de erro, a margem de erro do Ibope, né? Então, 0,29, ele se enquadra apenas no artigo 165 do CTB, que é dirigir sob efeito do álcool, multa 7 pontos na carteira e multa de R$ 2.900, quase R$ 3.000. Não perde a carteira. Não, ele vai ter um processo administrativo, certo, de suspensão da habilitação. Ele tem o prazo para recurso, né? Então, se ele perder esse prazo lá no final, ou se ele não recorrer, né, ele vai ter o direito suspenso, no sistema entra direto uma punição, ele vai ser notificado que ele está com processo de suspensão, tal, ele vai ter que ir lá entregar a carteira e cumprir a penalidade de 2 meses e pagar aquele valor. Isso não chegou no 0,29. Se ele passar do 0,30 ou mais, ele vai ter uma punição de quê? Além da suspensão, do 165, do artigo 165, ele também se enquadra no crime de trânsito. Vai detido. Vai detido, ele vai ter que pagar a fiança e aí gera que ele vai judicializar, ele vai ter que responder judicialmente sobre aquele crime ali. Tá? E ainda mais, ele pode ser suspenso de novo, dependendo da possibilidade do promotor. Se o promotor entender, não, eu quero punir mais, ele tem que ter mais 2 meses, 3 meses de punição sem a habilitação. Então, são coisas diferentes, quer dizer, ou seja, né, ele acaba forçando, punindo um pouco mais aquele motorista que passou daquele limite, né, que não seria o 0,3, no caso ali, da parte do crime de trânsito. Na questão do acidente, aí ainda é mais gravoso ainda, porque ele causou o acidente devido à embriaguez ao volante. Então, ele vai judicializar também, e aí tem que analisar, né? Se teve morte, se não teve, foi homicídio culposo. Tem alguns entendimentos que falam em dolo eventual, ou seja, ele estava tão mesmo embriagado que ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então, ele estava dirigindo no sentido embriagado. Então, ele poderá, sim, ainda mais ser mais gravoso ainda. A gente teve casos aí que pessoas hoje estão presas, né, na questão do homicídio culposo na direção do veículo automotor. Uma coisa que as pessoas falam muito assim, doutor, não faz o teste do bafômetro, recusa, você não precisa fazer prova contra si mesmo e tal. Queria que tu explicasse pra gente, hoje adianta eu dizer assim, não vou fazer o teste do bafômetro? Então, as pessoas... Bebi, né, nessa condição, Claro, eu bebi, claro. eu não quero fazer o teste. Então, isso realmente existe, tá? As pessoas, elas têm o direito, né? Elas têm o direito de chegar ao policial e negar de fazer o uso do teste, né, do bafômetro, né? Mas isso também está descrito no código. É o artigo 165, letrinha A, do lado, que é a recusa de fazer o teste do bafômetro. Por quê? Porque o policial, naquele momento ali, ele tem fé pública. Então, na visualização, o odor etílico que a pessoa está... se ele está cambaleando, se ele está com a fala embaralhada, então ele vai ser autuado também no 165A, só que não há possibilidade de detenção na hora, porque não há margem, não há valores a ser
aferido ali no momento, porque ele não fez o uso do bafômetro. Então, ele não vai ser detido, independente se ele está caindo. Mas o policial vai autuar, vai fazer o auto de infração no 65A e nas observações ele vai colocar como que estava aquele motorista. Uma questão de exame no IML, coisa assim? Então, quando ele está muito mesmo embriagado... Está caindo, está caindo, né? Só que as pessoas, vamos supor assim, como é que eu vou explicar que ela não pode ser... Eu vou levar ela para o hospital e vou tirar o sangue dela sem autorização. Isso não é permitido. Então, muitas vezes a pessoa não quer fazer o bafômetro, mas aceita ir a algum lugar para que faça a retirada do sangue. Agora, isso feito pela polícia, isso não pode, isso é proibido, porque está, né? Enfim, pode ser que ele não autorizou. Então, ele tem existe outras alternativas de punição, que é o caso do 65, que é a recusa do teste do bafômetro. E ele também gera a suspensão. Então, claro, tem o seu devido processo legal, tem ampla defesa, tem o contraditório, mas se ele perder o recurso, né, automaticamente ele vai ter esses 12 meses de suspensão e ficar sem habilitação, mesmo não tendo a prova. Qual é a prova? A marcação no teste do bafômetro. Então, não vou detido naquele momento, mas provável que vou perder a carteira ali na frente. Isso. Depois do processo administrativo todo feito, né, se não conseguir reverter, automaticamente ele vai perder e fica 12 meses sem carteira. Doutor, o que se faz, né? Daí eu não sei se o senhor vai saber me dizer, porque seria o papel da polícia, mas o policial veio aqui e eu descobri, não, o doutor Vinícius bebeu, ele não fez o teste e tal, mas ele vai vou fazer todo o processo aqui, tu não vai embora dirigindo. Já vou pegar a carteira aqui. O que acontece? Isso é interessante, muito interessante. Ele recolhe o documento de habilitação, tá? E para retirar o carro, se o carro também estiver em dia, estiver com toda a documentação, ok, outra pessoa pode retirar o veículo. Ele não vai poder sair dali dirigindo, tá? Mas outra pessoa pega o veículo e vai embora. Só que a carteira fica retida com o policial. Tá? E essa carteira ela vai ser encaminhada para a Ciretran. Nós aqui em Criciúma nós temos a 6ª Ciretran, que é a circunscrição de trânsito aqui, e essa habilitação vai ali e a pessoa pode ali 2, 3 dias depois, vai ali, retira essa habilitação e continua dirigindo normalmente. Até acontecer todo o processo que tu estava explicando para a gente. Isso, porque ele vai ser notificado sobre essa infração. E aí vai depender dele se ele quer ou não fazer o recurso. Já conheci pessoas que realmente eu bebi, estou consciente que eu fiz, eu vou entregar a carteira. Ele foi lá, entregou a carteira no órgão, ficou 12 meses sem. Ele não quis esperar ser notificado, punição, ele quis ir lá entregar a carteira para iniciar já o processo, né, porque ele realmente assimilou o erro, concordou com o erro que ele fez. Às vezes é mais prático também, né, doutor? Muitas vezes, o que eu falo às vezes para as pessoas, né? Eu digo assim, tu tens férias para cumprir, tu tens viagem a fazer, então se tu tiveres isso, tu puderes ficar sem dirigir, ótimo. Teve um que disse para mim, eu vou fazer uma cirurgia que eu vou ficar uns 8 meses sem dirigir, então a hora é agora. Entrega a habilitação e fica esses pelo menos 8 meses, tu já está tranquilo nessa entrega da habilitação. Doutor Vinícius, muito obrigada pela conversa com a gente, é sempre bem esclarecedora. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai receber, né, o doutor aqui pelo menos uma vez por mês, pode mandar para cá que a gente vai colocando aqui nos nossos temas das próximas conversas. Obrigada e bom trabalho. Obrigado também, claro, com certeza, estamos à disposição a responder todas as dúvidas. A gente sabe que muitas pessoas têm realmente dúvidas, né, principalmente nessa parte de habilitação. Então, estamos à disposição, qualquer coisa é só mandar as perguntas. Tá certo. Então, esse é o doutor Vinícius Ribeiro, advogado, ele que é da Comissão de Trânsito da OAB aqui de Criciúma. Tem intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.